Olá, eu sou o Matheus, encarregador aqui da escola, e a nossa aula de hoje é sobre insumos. Insumos é uma das coisas mais importantes que você vai ter na encadernação. Se você errar uma escolha do seu insumo, do material que você está utilizando ali, você pode estragar todo o projeto. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre cada insumo que eu uso aqui na escola. E para começar, a gente vai começar com a cola. A cola que eu mais uso é a cola PVA. Essa que eu uso é a Extra Adesivo PVA da Cascola. Não tem uma marca específica, tem outras marcas muito boas também, mas que seja PVA e que seja extra. Ela é usada para praticamente todo o processo, tanto quanto o revestimento do caderno, quanto a colagem do miolo. Então, eu uso bastante a cola PVA. Outra cola que eu utilizo, mas muito pouco, em alguns cadernos específicos, é a cola de contato. Ela não é uma cola muito indicada para ser usada em ambientes fechados, ela é nociva, então não é tão recomendada para cadernos que só usam papel. Eu uso mesmo porque algumas encadernações com couro requer essa cola de adesivo imediato. Então é bem específico, um uso bem específico. E se você usa couro na encadernação, provavelmente você vai ter que usar essa cola de contato. Outra cola que também existe, que está disponível no mercado, que você pode fazer a sua mesmo, são colas de origem orgânica. Então você pode estar fazendo sua cola com chia, com CMC mesmo, que é carbometilcelulose, e linhaça também, o pessoal utiliza bastante. Eu não vou ter como passar essa cola para vocês porque eu não tenho aqui por enquanto, mas também tem essa opção. Outro insumo bem importante na encadernação é a linha, e dependendo do tipo de linha que você utilizar, vai ter um resultado diferente na sua encadernação. Então, se você utilizar uma linha muito fraca, ela pode ter uma estrutura totalmente frágil e pode quebrar o seu caderno, pode soltar folha. E se você utilizar uma linha muito grossa, vai te dar muito volume no seu caderno, vai ficar uma coisa muito grosseira e não vai ficar legal. Então, os tipos de linha que eu tenho aqui é a linha encerada de poliéster. Ela vai ter várias espessuras. Essa aqui, ela tem na embalagem escrito como 80, mas a espessura dela é 1,5 mm, 1 milímetro dessa linha. E como eu falei, a encerada de poliéster, também tem a encerada de algodão, que tem um acabamento melhor do que a de poliéster. E assim, também vai depender do seu uso, porque a de poliéster você pode estar queimando ela e fazendo acabamento diferente. A de algodão você não vai conseguir ter esse acabamento, mas também a de algodão ela tem as formas mais bem definidas, tem cores mais vibrantes, então você vai ter que pesar na escolha da linha quando você for fazer seu projeto. Outro tipo de linha é a linha de pipa, conhecida como linha, na verdade conhecida como linha de pipa, mas o nome dela mesmo é linha 10. É uma linha mais fina que é usada para encadernação com o miolo coberto, né? Então ela é uma linha bem forte, resistente e que você vai poder utilizar sem ter o risco dessa linha estar quebrando no processo. Outra linha que eu utilizo também mais nas produções com couro, cadernos de couro, e às vezes nos cadernos com costura coberta também, é a linha 20. Ela também não é de algodão, ela é uma linha bem resistente e vai te dar segurança no seu projeto também. Bom, outro tipo de insumo muito importante são os papéis. No papel você vai ter uma escolha bem mais ampla, são vários tipos de papéis, não tem como eu falar de todos os tipos de papéis, mas eu vou falar um pouco mais sobre quais os que eu uso aqui com mais frequência. E sempre quando você for fazer seu caderno, você tem que não se perguntar qual tipo de papel eu vou utilizar no miolo, você tem que se perguntar para que vai servir esse caderno. Então, antes de começar o seu projeto, você vai pensar qual a finalidade desse caderno. Eu vou utilizar ele para escrita, eu vou passar para o meu cliente que escreve, ou faz rascunho, desenha com caneta, lápis, enfim.
se ele faz desenhos com aquarela, ou se você vai utilizar para desenhos com aquarela, você vai utilizar uma folha de aquarela. Então, antes de se perguntar qual tipo de papel você vai utilizar, se pergunte para qual finalidade esse caderno vai ter. E com essa pergunta e com essa resposta em mente, você já vai partir para o tipo de papel. Eu utilizo bastante o pólen. Ele é um papel com a cor mais amarelada. Ele tem vários tipos de gramatura, entre 70, 80 e 90 gramas. Ele também tem duas especificações, que é o soft e o bold. Aqui é bem difícil achar o bold, mas eu sempre dou preferência para o bold quando tem, porque ele é mais encorpado, ele tem uma textura mais porosa, mas é muito bonito o acabamento dele e é o mais utilizado em livros. Então, como o meu intuito é mais escrita e eu tento passar essa mensagem de escrita, de desenho, de rascunho, a lápis e caneta, então eu utilizo muito o pólen. Outro papel que também utilizo bastante, mais para revestimento, é o offset 180 e também utilizo o verger, que é um verger branco. Ele vai ter uma textura, ele é um papelzinho com um lado liso e o outro lado tem uma texturazinha como se fosse um papel de aquarela. E outro tipo de papel vai ser, que você pode utilizar como revestimento também, ou como miolo, é o Color Plus. Ele é um papel especial, que já vem com acabamento, ele tem uma cor já, você pode escolher entre vários tipos de cor, e tem vermelho, verde, azul, enfim. E ele é muito bom, a gente começou a fazer caderno revestido com ele, com Color Plus, e também tem várias gramaturas. Outro insumo são os papelões. Também vão existir vários tipos de papelões e dependendo do seu caderno você vai escolher um papelão específico. O papelão mais conhecido para quando você está iniciando e quando até para mais para frente com seus projetos de encadernação é o papelão Paraná. Ele é um papelão feito com a madeira pinus e água, basicamente. Ele tem uma cor mais amarelada e alguns deles têm um revestimento a mais com essa cor branca. Ele é um papelão que eu não gosto muito, assim, em opinião minha. Ele tem um acabamento mais poroso, ele se esfarela muito fácil. Se eu passar alguma coisa aqui mais forte, ele vai esfarelar. Se eu passar uma cola, ele vai entortar bastante. E se você for para utilizar o papelão Paraná, você vai ter que utilizar ele duplicado, que é uma técnica que eu uso quando o papelão é muito fino. Eu coloco cola e grudo outro papelão aqui nele, tipo um outro papelão Paraná, e prenso. Pode ser com um livro ou então com grampos. Ele vai ficar bem mais resistente e você vai conseguir utilizar melhor esse papelão. E outro papelão que eu já gosto de utilizar é o papelão cinza. Ele vai ter várias espessuras. Então, esse é um 165, tem 1.30, tem o 2.0, 2.30. Então, cada numeração dessa diz a milimetragem dele. Então, eu sempre escolho um papelão com a maior milimetragem, que no caso esse 165 é 1 milímetro, 65, e esse 1,30 é 1 milímetro e 30. Eu gosto bastante desse de 2, é um intermediário e fica com a espessura bem legal para a maioria das encadernações. E a composição dele é de material reciclado. Eu falei com o pessoal da Hourly e eles me passaram bastante informação sobre esse papelão. Eles basicamente passam em gráficas e vão recolhendo aparas de papel e de resto de produções gráficas e fazem esse papelão. Ele é um papelão muito bom e com acabamento liso. Ele não esfarela e é bem mais resistente do que o papelão Paraná.
Ah, e outra coisa também, se você quiser mais informações, eu vou deixar um comentário fixado com o blog deles, que tem bastante informação sobre os papelões, e o site também, que tem bastante informação de onde você comprar, de onde você consegue falar com eles, número, enfim. E outro papelão que eu também utilizo aqui é o chamado papelão couro, que é o nome do papelão é enorme, que é papelão couro Bismarck, também é conhecido como Imasa. Ele já é um papelão bem mais rígido, o acabamento dele é bem liso e são várias camadas de papelão. Então, ele não tem muita informação sobre como ele é feito e do que é feito, mas eu gosto dele para encadernações mais robustas, como os de couro, que você precisa de uma capa bem mais rígida, uma capa dura, que comporte todo o caderno, que seja alinhado com o miolo. Então eu utilizo ele mais para essas finalidades de cadernos mais grossos. Só uma observaçãozinha, como eu falei dos cadernos e de tipo de papelão, esse caderno que eu fiz com papelão mais fino, e você vê assim nitidamente que ele foi feito com papelãozinho mais fino, e esse aqui foi feito com papelão que eu costumo utilizar. É um papelão mais grosso, ele é bem mais rígido, a capa dele fecha bem. Esse aqui já não tem tanta firmeza, a capinha dele é bem mais maleável. Eu não gosto muito desse acabamento. E esse é um papelão couro, como eu falei, o Bismarck, ele é quase uma madeira e combina bastante com cadernos mais grossos. Alguns insumos para revestimento são os tecidos e couro. Eu vou falar um pouco sobre os couros que você pode estar utilizando. E basicamente são qualquer tipo de couro que seja maleável e mais fininho. Então ele vai possibilitar você ter uma abertura boa no seu caderno. A milimetragem vai depender muito do tipo de couro, se ele é maleável ou não. Então, outro tipo de couro que é muito utilizado é o couro de cabra ou de bode. Ele já é bem maleável, você tem a possibilidade de estar pintando ele e tingindo, enfim, de qualquer cor que você quiser. Eu também utilizo muito o atanado, mas nesse couro específico eu tenho que debastar ele, eu tenho que tirar uma parte da parte interior dele e deixar ele mais maleável. Então é um trabalho a mais que você vai ter que fazer. E outro insumo vai ser o tecido. Eu não uso muito tecido, então o que eu vou mostrar aqui é o que eu uso muito pouco no caderno, que é o tecido 100% algodão. Para usar esse tecido no caderno eu teria que revestir ele na parte contrária, que está pintura, acabamento, enfim, com papel e cola, para deixar ele bem mais firme e não dar a impressão de um acabamento mal feito. Ele vai ter mais rigidez, ele não vai ter transparência, então você vai ter que dublar esse tecido para usar na encadernação. E esse, como eu falei, é 100% algodão. Você pode estar utilizando outro tecido também, com essa técnica de dublagem. E esses são os insumos que eu utilizo por aqui. Se gostou da aula, curte e se inscreve no nosso canal. Compartilha com quem tem interesse no assunto. E comenta alguma dica que você tenha, ou então algum outro tipo de material que eu possa estar falando aqui. E muito obrigado e até a próxima.